Estamos de volta. Ivan Moraes, necropolítica. O que seria necropolítica? Pois a necropolítica é um termo, enfim, popularizado pelo Mbembe, mas a gente pode ir lá atrás, de Pierre Vacan, quando falou das prisões da miséria, né, se dizia, a partir da década de 80, quando se radicaliza o combate à violência, né, a tolerância zero, né, e se percebe que dentro de um capitalismo excludente é necessário para o sistema, já que a maior parte das pessoas não consegue se incluir, né, dentro de uma lógica que é de exclusão, essas pessoas precisam ser presas ou mortas para que o sistema possa sobreviver. E isso se exacerba sob alguma ótica em governos mais à direita ou mais radicais à direita, né? Não é uma crítica exatamente ao liberalismo, mas à radicalidade de uma direita mais extrema. E a gente viu muito isso na época do Covid, por exemplo, né? Como é que se faz? Não, quem tem grana, quem vai se organizar, quem tem a saúde. Mas o discurso é: quem tem a saúde melhor não vai ter problema. Né? Mas Quem cuida dos seus próprios velhos não vai ter problema. Então, o quem que são quer dizer essas isso? Não, ó, e pessoas, quem né? já é velho? O Bolsonaro quase que dizia isso. Ó, quem já é velho, quem já é doente, quem já está lascado, esse povo tem mais que morrer mesmo, porque vai estar custando dinheiro ao Estado. Essa teoria da imunidade de rebanho, né, um certo darwinismo social, né, isso é trazido de várias formas. Quando você tem que ser o melhor, porque os melhores nunca estarão desempregados. Mas se esquece que nem todo mundo pode ser o melhor. Não tem como todo mundo ser o melhor. Alguém terá que não ser o melhor. Todo mundo sendo excelente, alguém vai ser o melhor e outros não vão ser o melhor. Então, a necropolítica traz muito isso. Ela é perceptível em muitas questões, sob muitos olhares. É quando você percebe a violência física homicida que parte do Estado. E aí, vamos lá, exemplo. As seguidas operações da Polícia de São Paulo, que teve uma época de diminuição da sua letalidade nos governos anteriores, governos inclusive de direita, mas a partir de um governo mais à direita, mais de extrema direita, alinhado ao que a gente chamava de bolsonarismo, você percebe que foram adotadas medidas, entre elas, por exemplo, a diminuição que pretende o fim das câmeras corporais, fazendo com que o aumento da letalidade dessa polícia aumente, o número da letalidade aumente. Você perceber as ações, as operações de vingança que a Polícia de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo tem empreendido quando tem o óbito de um policial. Então, morre um policial, enfim, numa ação contra, enfim, um traficante ou o que quer que seja, e aí muitas vezes se estabelece que aquela polícia vai matar a quantidade de pessoas equivalente à idade daquele sujeito que morreu. Isso existe dessa forma, isso é quase que dito. Agora, quem é que morre? São as pessoas da periferia, são as pessoas do território, são as pessoas negras, são as pessoas jovens, são os meninos negros e jovens que muitas vezes morrem. Então se estabelece quem pode morrer e quem tem que viver. Né? Vive os mais aptos, tome isso aqui, se você estiver ouvindo em áudio, eu estou metendo a aspa para cima. Os mais aptos, os mais saudáveis, os de mais mérito, os que estudaram mais, os que têm mais capacidade. Então, note que eu estou dizendo palavras que são palavras ao vento, porque quem é que é isso e quem não quer isso, tudo isso é definido pelo sistema, tudo isso é definido por onde é que você nasce, quais são as oportunidades que tiveram, onde é que você estudou, onde é que você deixou de estudar. Então, a necropolítica, não apenas no Brasil, mas no mundo, é um fenômeno a ser não apenas estudado e compreendido, mas também combatido. Né? Que sistema é esse? Que permite que determinados corpos sejam descartados. E eu vou além, é mais do que permite, é que demanda que determinados corpos sejam descartados. Porque no capitalismo excludente, se você não tem lugar na cadeia produtiva, se você não tem lugar no ambiente de trabalho, se você não tem lugar na pesquisa, se você não tem lugar no ambiente escolar, o emprego formal indo para o espaço. Então, você não tem lugar no empreendedorismo, você não tem formação para disputar vagas de trabalho no sistema público. Você precisa ser preso ou morto. Porque se você não for preso ou morto, você vai se rebelar.
É uma rebelião, nem sempre você vai se rebelar, não necessariamente, quem dera fosse assim, não necessariamente organizando-se num partido, num grupo social, num movimento que busca direitos. Mas você pode se rebelar simplesmente sendo uma pessoa desviante, de comportamento desviante. Você pode se rebelar roubando, você pode se rebelar usando seu corpo para prejudicar outros corpos, você pode se rebelar dentro de casa, sendo um atrapalho para a sua família. Né? E para que o sistema sobreviva, é preciso que você seja preso ou morto. Né? Enfim, é um fenômeno perverso, que nem sempre ele é tão perceptível, porque às vezes se dá muito nas nuances, mas infelizmente ele tem sido muito aceitado pelas classes dominantes. Né? Você quer se proteger, você quer... Eu tenho sentido um negócio meio jogos vorazes, tá ligado? Assim, eu gosto muito de ficção científica. E eu tenho sentido em alguns lugares, em alguns ambientes, que está cada vez mais assim. São pessoas que conseguem se proteger, entre muitas aspas, do ambiente. Aí são carros blindados, são vidros fumê, é o ar-condicionado, é você andando cada vez menos na rua, é a rua sendo considerada cada vez mais perigosa, sendo considerada cada vez mais esquisita. Os muros cada vez mais altos. Né? E é um ambiente que deixa muito confortável, entre outras muitas aspas, o sujeito incluído, o sujeito privilegiado. Quanto mais distante ele tiver daquela lógica e daqueles corpos que podem ser descartados, mais tranquilo ele ou ela ficam. E ele ou ela que ficam tranquilos, que têm privilégios, estão no topo da pirâmide, estão, enfim, nos grupos de poder. Né? Então, é uma lógica que precisa ser invertida. Né? Os morríveis, os descartáveis, precisam ocupar os espaços de poder. Enfim, o ovo a galinha, né? Como é que você vai ocupar o poder se você é excluído e descartado? Mas como é que você faz para poder não ser mais excluído ou descartável se você não ocupa os espaços de poder? Então, também por isso eu confio, acredito, boto muita fé na organização popular, eu boto muita fé no que o pessoal do Axé Pouco fala, né? A organização da raiva. A gente está falando de violência, a raiva ela pode se expressar de forma violenta, mas ela não é necessariamente uma característica da violência. Você pode ter raiva, e acho que quem não tem raiva hoje em dia é porque não está prestando atenção. Mas é preciso que a gente compreenda, ou aprenda a organizar nossa raiva, né, e colocar nossa raiva em ações que podem fazer com que ela valha a pena, com que ela transforme as coisas. Ivan, eu queria te fazer uma pergunta sobre a educação midiática, porque você defende a educação midiática e o direito à comunicação. Como é que esses temas se relacionam com a violência nas escolas? Totalmente. Antes de mais nada, eu compreendo os direitos humanos em todas as suas gerações, eu compreendo os direitos humanos tanto nas liberdades quanto nos direitos sociais, econômicos e culturais. Então eu compreendo o Estado não apenas como um possível violador de direitos, que é a origem dos direitos humanos dentro das revoluções burguesas, e é onde muita gente parou. O Estado, ele viola o direito ou ele não faz nada. Eu acredito no Estado como garantidor de direitos. Entre esses direitos, o direito à comunicação. E todos os direitos humanos, no nosso entender, não apenas meu, mas de todo mundo que defende direitos humanos. Quando o Estado vai garantir direitos, ele precisa compreender que os direitos humanos eles são universais, interdependentes e indivisíveis. Então, mas saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Sim, mas para eu ter direito à saúde, eu preciso ter, naturalmente, um sistema de saúde, mas eu também preciso ter educação, eu preciso comer, eu preciso ter moradia, eu preciso saber como me prevenir de doenças, senão eu não vou ter saúde, eu vou ter, no máximo, doença. Né? Então, eu compreendo assim. Dentro disso, existe o direito à comunicação, em que são incluídos vários direitos. A liberdade de expressão, o direito à informação, o acesso às tecnologias, isso que a gente está fazendo aqui. Né? Nós estamos também exercitando um direito. Eu tenho um pensamento, você é um professor, você traz perguntas, e nós temos o direito de fazer com que essa nossa conversa, que nós entendemos relevante, seja vista por pessoas
que podem ser impactadas pela nossa conversa, e a gente entende que essa nossa conversa contribui para os direitos humanos. Sim. Então, quando a gente fala da comunicação, e na perspectiva, por exemplo, do ambiente escolar, ou além do ambiente escolar, mas a comunicação com a qual dialogam crianças e adolescentes, só para fazer um recorte, a gente poderia estar falando da população inteira, a gente precisa compreender que tanto essas crianças quanto esses adolescentes têm a liberdade de expressão, deveriam ter liberdade de expressão, como também deveriam ter o acesso às tecnologias para expressar-se, como o direito à informação. E têm o direito, porque são crianças e adolescentes, à proteção do Estado Claro. contra a violência, que se expressa muito a partir da comunicação. E aí, como é que nós estamos nos comunicando hoje? Isso é grave, o que eu estou dizendo agora é muito grave. Como é que nós estamos nos comunicando hoje? A gente já tinha um processo difícil, adoecedor e violento, quando a gente tinha uma sociedade inteira à mercê de discursos unilaterais que vinham de empresas de radiodifusão. Então, até a década de 90, o nosso grande problema era, no caso do Brasil, o fato de que 3 ou 4 homens brancos que controlam redes nacionais dominam o discurso. E eles, de forma violenta, colocam, por exemplo, que os únicos programas que têm o nosso sotaque, por exemplo, falar de Pernambuco, são programas policialescos. Então, a única oportunidade de um jovem negro de periferia de aparecer na televisão e ser visível, logo humano, era morrendo ou sendo morto, era assassinando alguém ou sendo ele mesmo morto. Isso já era um grande problema. Sem falar das violências que trazem o impulso a uma necessidade de adquirir determinado bem para poder ser bacana. Isso sem falar do racismo nem sempre sutil que está nas novelas, que está nos filmes. Isso sem falar na homofobia que está muitas vezes presente no discurso hegemônico dos meios de comunicação de massa. Então, isso já era um problema grave para a gente. A gente dialogava sobre isso. A gente já entendia, na década de 90, 80, que, por exemplo, no ambiente escolar, nós precisávamos ter uma disciplina de educação para a mídia. Eu precisava dizer a um jovem que está no ambiente escolar que, quando ele abre o Jornal do Comércio, ele está abrindo um jornal que foi feito por pessoas profissionais que seguem uma técnica, mas é um veículo que tem um dono, que é o mesmo dono do shopping, e que é o mesmo dono do supermercado. Isso faz diferença. Quando eu abro a Folha de Pernambuco, eu preciso saber que o dono daquele jornal é uma pessoa ligada ao agronegócio, porque muda a forma de ler. Então, a gente já tinha um problema grande. E aí, o que é que acontece com uma coisa que foi boa? Hoje a gente tem um avanço, ainda não tem uma universalização, que é o que a gente busca, mas você tem uma massificação da internet. Só que não é da internet. Você tem uma massificação da possibilidade de troca de conteúdo digital a partir de plataformas. E aí a gente sai de um problema nacional de 3 ou 4 homens brancos que eram donos de 3 ou 4 conglomerados que controlam o discurso de massa, e você passa a ser controlado, passa a ter suas trocas narrativas controladas por 3 ou 4 homens brancos que controlam todo o fluxo de conteúdos, não apenas no Brasil, mas no mundo. E piora, a partir de algoritmos, que são programas de computador, que ninguém sabe como eles funcionam, mas que todo mundo sabe que eles rendem muito dinheiro para seus donos, muito a partir, isso a gente já sabia, porque a gente já tinha essa análise a partir da busca de violência e sexo, por exemplo, na mídia de massa. Então, o algoritmo entende que os nossos olhos e ouvidos eles ficam mais dispostos a consumir aquele conteúdo, ou, assim, eles ganham mais dinheiro quanto mais a gente ficar olhando para a tela. E eles já entendem que a gente vai ficar olhando muito mais para a tela no momento em que a gente vai ter raiva. Sim, no momento em que a gente vai ter desejo de raiva. Uma estratégia de Exato. mercado isso, então, né? É o medo que faz a gente consumir, né? Exato. Por exemplo. Então, a violência, o racismo, a homofobia, o discurso de ódio, a manipulação, isso dá dinheiro. Então, nós temos esse problema hoje. Sim. E essa liberdade que nós entendemos que temos, e nós temos uma sensação de liberdade muito grande na medida em que você pode gravar o vídeo que você quiser, se você tiver acesso à internet. Nem todo mundo tem, é importante que se diga, mas se você tem acesso à banda larga, você pode gravar o que você quiser
e botar na rede. Você pode botar no Sim. YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mas você não tem nem a garantia de que vai ficar lá, porque as redes vão derrubar um vídeo que tiver um peito da mulher amamentando, nem você tem a garantia de que isso vai ser distribuído para as pessoas que você acredita que vai. É o que chamam também de shadow ban, né? Então, a matemática por trás dos algoritmos vai dizer qual a mensagem que vai para muita gente, qual a mensagem que vai para pouca gente. Tem um componente que é humano, é desejo e violência e Não tinha raiva e pensado tal, sobre isso. e tem um componente que é financeiro. Assim, você bota dinheiro, vai mais longe. Você bota Uhum. dinheiro, vai mais longe. Sabe qual foi o grupo econômico que mais patrocinou conteúdo no Facebook na época das eleições de 2022? Brasil Paralelo. Gastou milhões de reais no Facebook para distribuir conteúdo que diz, entre outras coisas, que o nazismo é de esquerda. Então, nós precisamos fake news é violência, né? Então, nós precisamos urgentemente botar regra nesse negócio. A Europa já está fazendo isso. Né? Tem que botar regra. Não é a regra de coibir o discurso. Não é assim. É porque quando por exemplo, teve recentemente a discussão do PL 2630, que foi enterrado por Arthur Lira. E esse PL ficou conhecido como o projeto de lei das fake news, de combate às fake news, porque tinha um elemento de combate às fake news. Mas tinha, por exemplo, o elemento de a plataforma ter que dar satisfação dos conteúdos que ela derruba. Então, você que é usuário, você postou um vídeo e ele foi descontinuado, ou você teve sua conta interrompida, você tem direito a essa satisfação. E o que é que está acontecendo ali, né? O que é que tá, a gente precisa saber o que é que está acontecendo ali. Exato. Mas, Ivan, vou te perguntar, né? Durante a Assembleia Legislativa, você tem pautado a necessidade de aprofundar e qualificar a discussão sobre a violência nos interiores das escolas, reforçando a importância da Lei Federal 13.935 de 2019, que torna obrigatória a atuação de assistentes sociais e psicólogas. Você defende e acredita na construção de equipes multiprofissionais para a redução da violência no ambiente escolar? Não é nem que eu acredite. É porque precisa. E sabe por quê? Sabe como é que a gente vê que precisa? Eu vou dar um exemplo. Primeiro, é preciso que se diga. Agora, em 2023, você deve lembrar, foi até quase que a gente consegue aprovar o PL 2630, porque houve um grande levante mundial a partir do incentivo a atos de violência nas escolas. Você lembra disso? Uhum. E o Brasil, durante uma determinada semana, acho que era o aniversário de Adolf Hitler, tinha um negócio desse, ficou todo mundo assim, meio que achando que ia acontecer alguma coisa. Foi montada uma comissão, teve uma audiência pública lá na Câmara sobre violência. E aí as ideias eram as mais mirabolantes. Vamos botar detector de metal na porta da escola, não tem que ter um policial agora dentro de cada escola, não tem que dar baculejo na bolsa dos adolescentes. Aí os psicólogos e as psicólogas, a galera da ciência social veio falar com a gente. Bicho, vê. Inclusive, desde 19 que tem uma lei que diz que na educação básica tem que ter serviço de assistência social e de psicologia. Na cidade do Recife, tem uma rede com mais de 300 escolas, onde estudam mais de 100 mil crianças, e tinha 3 ou 4 psicólogas. 0 assistentes sociais. Mas você acha que é importante mesmo? Véi, qual é a escola privada que tu conhece que não tem? Pelo menos um psicólogo ou uma psicóloga. Por turno. Porque não vai ter uma psicóloga que vai ficar de manhã e de tarde. Vai ter a da manhã e vai ter a da tarde. Ou 2 de manhã e 2 de tarde. Isso desde que, sei lá, né? Eu tive o privilégio de estudar na escola privada no ensino fundamental. Fiz o ensino médio na escola pública. Tive uma experiência ao contrário da sua. Por ser branco, eu, na minha escola privada, eu devia ter 2 coleguinhas negros na escola inteira. E tive a felicidade, a oportunidade de fazer meu ensino médio na escola pública, em que eu aprendi a ser gente, né? Eu vi que eu não estava sozinho no mundo, enfim, foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Mas eu não sei como é que a gente ainda está discutindo um negócio hoje, se ou não as escolas públicas deveriam ter esse serviço, quando as privadas sempre tiveram. Olha o apartheid aí acontecendo a olhos vistos. Então agora, em 2024, em janeiro de 2024, é que a prefeitura publicou um decreto iniciando uma seleção simplificada, que é diferente de um concurso público, para contratar temporariamente
20 psicólogos e psicólogas e 20 assistentes sociais para esse universo de 320 e poucas escolas. Não vai dar conta, né? Saca? E eu sou uma criança, eu fui uma criança que utilizei muito esse serviço. Eu sei a importância disso. Né? Eu, pirrainha, eu tinha aquela. Minha mãe era coordenadora, eu estudei na escola privada, minha mãe era coordenadora, a gente tinha acesso à bolsa. Uhum. E eu tirava nota boa, enfim, eu sofria muito bullying dos meninos, porque, filho da coordenadora, né, tirava onda de mim, né, e eu botava pra fuder, eu brigava também, eu ia pra cima. E para mim foi fundamental ter um serviço de psicologia. Foi imprescindível que eu Sim. pudesse dialogar de vez em quando. Imagina se fosse naquela lógica do pirra que fez uma merda, prenda ele. Eu já estava preso. Eu Tem nunca uma, teria a oportunidade de ter vivido mais do que eu vivi. tem uma coisa aí, Ivan, é quando você fala sobre escola, a gente sabe que esse buraco entre escolas públicas e privadas, ele é gigantesco, né? Num país que diz que a educação ela é universal, Uhum, ela é para todos e para todas. Quando a gente fala que essa educação ela não é igual para todas as pessoas, uhum. isso é violência. Sim, sim. E como é que a gente pode culpar só o estudante que tá lá na Não, sala de aula dessa violência, sabe? Esse discurso de que esse estudante é o que leva a não violência, é o estudou o que traz, não suficiente. estudou o suficiente, que essa escola ela não é boa porque não controla, porque não domina, porque não exerce autoridade, mas a gente está falando de uma autoridade que ela é violência, porque a gente fala sobre adultocentrismo também, não Muito. é? E a gente está numa época, Hugo, assim, eu queria muito estar falando, sabe? Eu queria estar falando de desescolarização. É porque a gente. Eu fico. Desmilitarização também, né? Eu fico agoniado, porque a gente tem hoje. A gente estava falando aqui em off, você estava falando dos estudos sobre violência, que são os estudos feitos mais por mulheres, no ambiente escolar, mas a Isso, violência é isso. perpetrada mais ou menos por. E a gente hoje. Eu tenho dificuldade de entender quando você diz assim: qualquer careta vai lhe dizer educação é importantíssimo. Sim, Você tem que se educar. sim, Qualquer um vai sim, dizer. sim, De, sim. de Bolsonaro, qualquer idiota desse vai dizer que a educação é importantíssima. Aí quando você chegar e disser assim, olha, mas os pesquisadores, os doutores, doutoras da Universidade XYZ, eles já disseram que quanto mais arma, mais morte. Então você não pode ter mais arma. Aí esse mesmo idiota que diz que a educação é um negócio fantástico, ele vai dizer, não, mas aí tá errado, esse povo da universidade só faz uma maconha, né? Veja, a diferença do disco. Educação é importante, mas o que as pessoas que se educam aprendem, eu vou discordar porque é meu direito de discordar. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então o que é que eu queria estar falando? Hoje, em alguns países do mundo, já estamos falando de desescolarização. Até que ponto. Rapaz, eu adoraria que Paulo Freire tivesse vivo hoje para ele lidar com isso, porque ele já criticava a educação bancária. Sim. Até que ponto, hoje, é importante você manter crianças e adolescentes no mesmo espaço confinado, sendo com conteúdos sendo lançados contra eles, entre aspas, numa fase do mundo em que você pega um telefone e resolve logo o conteúdo. Então, há países do mundo, e há experiências, inclusive no Brasil, de educação com processos escolares completamente diferentes. Sim, sim. Né? Você não precisa ter o ano 1, 2, 3, 4, 5, mas você pode ter conteúdos, você pode ter indicadores daquilo que você deve aprender, você construir aprendizados de forma mais Sim, sim. coletiva, Currículo é né? A poder, partir de currículo é resolução de território. problemas. Isso. Então, tem tantas coisas que a gente poderia estar pensando. Infelizmente, hoje a gente está tão atrasado, que o máximo que a gente consegue discutir no Brasil é como é que a gente faz para, pelo menos, o nosso enorme universo dos milhões e milhares de crianças e adolescentes que estão na escola pública ter, pelo menos, a mesma oportunidade dos meninos e meninas que estão na escola privada. A gente precisa discutir. Eu não estou me omitindo de discutir isso. Sim, Mas é sim. muito infeliz que a gente esteja ainda Sim, nesse sim, paradigma. sim. O Arroyo, ele escreveu, quando ele escreve sobre juventude, né, ele tem um termo que ele chama de corpos precarizados. Esse corpo que frequenta a escola pública.
Lá na frente ele vai falar outras coisas também, depois eu fiquei pensando sobre isso, eu passei muito tempo no socioeducativo, Ivan, o pessoal mais uma vez falava, né, mas você tá com aqueles meninos desse gente, e quando a gente fala sobre socioeducativo, a gente tá dizendo que todas as políticas públicas falharam com aquele adolescente, é por isso que ele tá ali. Quando você escuta a história de vida do cara, você diz assim, velho, faz sentido tu tá aqui, eu entendo porque que tu tá aqui. Total. E eu vou te dizer uma coisa, Ivan, eu me sinto muito mais pertencente a essa classe social do que qualquer outra, sabe? Hugo, mas Toda você vez... não acha, você que estava no socioeducativo e que teve também uma vivência de escola privada, que conhece a classe média, você não acha que muitas das, ou a maioria das crianças, principalmente adolescentes, que estão no socioeducativo, eles estão apenas por serem pobres e negros? Porque eu vejo adolescentes brancos e ricos, ou classe média, que muitas vezes fizeram a mesma coisa, é o mesmo ato infracional. Ah, é o uso de droga, ou é o tráfico, é um vandalismo, é meter a mão em alguém. Naturalmente, há casos, enfim, mais graves, Uhum. mas muitos, enfim, eu vejo muito. Coisa que eu olho assim e falo, bicho, olha, se esse bicho não fosse branco, ele não ia para psicóloga, não, saca? Na escola. Se esse bicho não fosse rico, ele não ia para psicóloga, não. Se esse bicho não fosse rico, ele ia para o socioeducativo. Mas se esse bicho não fosse classe média, ele tinha levado uma tapa agora do policial. Isso é muito comum, assim, isso é dolorosamente comum. E o socioeducativo ainda sendo um sinônimo de como se fosse uma prisão para pirraia. A gente não vê um interesse em fazer com que o nosso sistema socioeducativo fosse socioeducativo. Porque poderia ser um negócio da porra. Poderia ser um negócio massa você ter crianças e adolescentes que, por serem excluídos de direitos, pudessem ter a oportunidade de passar por um sistema socioeducativo Assim. e, finalmente, são casos especiais. Ele não conseguiu dar conta, ele não conseguiu lidar com essa situação de exclusão que ele vive, tanto que ele precisa, ele ou ela, precisa estar um tempo aqui num sistema diferenciado, que vai dar ele ou ela mais atenção, que vai dar ele mais oportunidades, vai colocar ele ou ela num espaço diferente, de convivência social, porque em casa ele não estava conseguindo estudar, porque em casa a violência é muito grande, porque em casa o pai chega bêbado, dá na mãe, porque, sei lá. Porque, né, o ambiente residencial nem sempre é o melhor Nem ambiente para a sempre é o pessoa melhor estudar. ambiente. Mas, ao contrário, o socioeducativo, para mim, para a maior parte da sociedade hoje, é um sinônimo de cadeia para gente menor de idade. Não é um lugar nem sócio, nem educativo. A gente tá aqui para mudar isso, né? Então, para mudar isso. Ivan, o nosso Não tempo temos outra acabou. alternativa se não mudar Não isso. temos outro, a gente não tem outra alternativa e a gente É. não tem muito tempo, né, Não. Ivan? A gente não tem muito tempo, porque é coisa do jeito que tá. Então, Ivan, eu queria te agradecer, o nosso tempo acabou. Eu queria te convidar para voltar aqui de novo, para a Oxe, é gente só conversar chamar. mais, trazer outros temas, trazer o que é que você está fazendo, o que você está trabalhando, a gente quer saber o que é que você está fazendo. Oxe, simbora. Enfim, a gente vai para todo o estado de Pernambuco, né? O TV Alep está no estado de Pernambuco, Pô, que então massa, que massa. contamos com você para a gente encontrar resposta para todas essas coisas, esses papéis tanques. Foi a hora que eu quase derrubava o microfone, porque eu fiquei falando assim, e a gente fica nervoso mesmo, né? Porque Fica. a gente tem coisa que dá É grave, é raiva. raiva. Dá raiva mesmo, né? E vamos usar essa raiva pra gente trabalhar. Vamos direcionar essa raiva, vamos entender que a verdade é muito dura, mas nós não temos outra opção. Nós, seres humanos, a gente passa muito pouco tempo de vida na Terra. Nossa vida, 100 anos, para quem vive pra caramba, vive 90 anos, é muito pouco. E a gente precisa entender que a gente precisa usar esse tempo de vida que a gente tem para deixar uma sementinha de uma coisa melhor. Não dá para saber o que está acontecendo e ficar parado. É isso mesmo. Então eu conversei hoje com Ivan Moraes. Ivan, muito obrigado. E a gente volta aí com o Educadoc. Obrigado pela companhia de vocês.